Vamos iniciar então este tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Vou trocar o microfone aqui, fica mais fácil. A alegria do Senhor é a nossa força, eu dizia. Uma alegria poder estar louvando ao Senhor, participando então aqui com mais alguns irmãos de mais uma transmissão. O objetivo é alcançar vidas. Então nós vamos iniciar esse tempo orando ao Senhor, pedindo a direção do nosso Deus sobre este tempo, para que vidas sejam impactadas, para que as nossas vidas sejam edificadas através dos louvores e através da pregação da palavra de Deus. Então vamos orar ao Senhor. Pai Santo e Pai amado, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos concedido até aqui. Obrigado a Deus, somos gratos pela salvação que temos na pessoa bendita do Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado neste tempo, o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado dos Seus filhos. Nós podemos sentir o Teu amor, Pai, se estendendo a cada um de nós. Pai amado, nós pedimos a Tua direção ao Senhor durante esse tempo que estamos aqui, nessa transmissão, nesse culto online, num formato diferente, mas com os nossos corações, ó Pai, desejosos de ouvir a Tua palavra, Pai, sedentos em estarmos, ó Deus, sendo abençoados e edificados pelo Senhor. Visita, Pai, cada lar que está participando dessa transmissão neste momento. Visita cada família, Pai. Entra, Senhor, com a Tua providência, Pai, naquelas famílias que estão necessitadas, ó Deus, por conta de tudo que temos passado durante esses últimos dias. Mas o nosso coração se enche de alegria em sabermos que temos um Deus que está cuidando dos Seus filhos. Pai, acalenta os nossos corações. Consola, Pai, vidas, edifique vidas nesta noite. É o que nós te pedimos. No nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Vamos entoar um cântico ao Senhor. Tem como título: Cantai ao Senhor um cântico novo. Todos os povos, a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos louvar ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o Teu nome, proclamai a Tua salvação, anunciai entre as nações a Tua glória, entre todos os povos as Suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o Teu nome, proclamai a Tua salvação, anunciai entre as nações a Tua glória, entre todos os povos as Suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele,
e formosura no seu santo cante, glória, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santo. A última vez, glória, Senhor, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Graças a Deus. Nós teremos ainda um outro período de louvores. No final nós voltaremos com mais uma canção, certo? Neste momento tem um vídeo preparado para passar. Estamos enfrentando um inimigo invisível que nos separou e isolou socialmente. Isso tem levado a muitas dificuldades financeiras às pessoas mais vulneráveis. Nós, como Igreja do Senhor, queremos socorrer nossos irmãos, assim como Jesus nos ensinou. Para isso, estaremos recebendo doações de alimentos não perecíveis e produtos de higiene em nosso prédio de segunda a sexta, das 14 às 18 horas. Você também pode entrar em contato conosco no telefone 5816-8189 e o WhatsApp 934843469 e saiba como fazer sua doação monetária. O generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11:25. Vamos nos aproximar em amor. Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Obrigado, estamos aqui, agradecer a Deus, mais uma semana, mais uma quarta, mais uma live, e o Senhor tem nos sustentado, né? Que bom! Eu quero deixar alguns recadinhos com a igreja. Primeiro é que no próximo domingo vão acontecer 3 coisas, né? A nossa live, domingo às 9, também é o Dia das Mães, né? Talvez a gente não consiga estar com todas as mães aí nesse momento, mas se você puder, privilegie isso, né? E também nós faremos a nossa ceia do Senhor. Olha que legal! Então o pastor Edgar estará aqui, e aí nós incentivamos vocês a fazerem a ceia na sua casa com a sua família, ok? Então prepare lá um suco de uva, prepare um pão, para nós fazermos essa celebração juntos, tá bom? Muito bem, o segundo recado que eu tenho, eu vou pedir para a Vitória colocar uma arte para nós. Essa é uma boa notícia, olha aí. Nós preparamos uma lista, né, com os empreendedores e os autônomos que estão aqui na igreja, são nossos irmãos, e é o momento que a gente entende, né, de incentivar e divulgar esses contatos para que a gente possa privilegiar a compra de serviços e produtos dos nossos irmãos aqui, tá bom? Então tem um link aí, e você acessa e cai lá no site, né, ibeorto/serviços, e aí, então antes de você fazer uma compra ou contratar um serviço, você pode consultar para ver se os nossos irmãos aqui já não oferecem isso, tá bom? Muito bem, ainda nesta linha,
eu queria dizer para os irmãos, agradecer, né, por toda a força, toda a generosidade, né, nesse mês de abril, esse mês de abril, nós abençoamos muitas famílias, né, com cestas básicas. Isso tem gerado, né, um grande consolo, um grande conforto aos mais necessitados, e tudo isso é porque nós temos irmãos aqui que entendem, né, o seu chamado e a sua relevância em abençoar o seu próximo. Então, por favor, continue conosco neste mês ainda. Nós vamos socorrer novamente as famílias, tá? Foram mais de 30 famílias com cestas completas aqui, fora outras ajudas que nós também demos, ok? Também quero incentivar os irmãos a continuarem contribuindo financeiramente com a igreja, né? Nós estamos muito atentos à necessidade das pessoas, e eu acho que esse é o momento de nós realmente mostrarmos a nossa generosidade, a nossa comunhão, a nossa compaixão. Então, os irmãos que podem, né, sejam liberais nessas ofertas, ok? E se você precisa, entre em contato conosco. Nós fazemos esse elo aí de ajuda e de solidariedade. Muito bem. Um último recadinho. Nós vamos, a partir de amanhã, aqui na cidade de São Paulo, estarmos com novas regras para o uso das máscaras, né? Então fiquem atentos. Desde segunda já é obrigatório no transporte público, e a partir de amanhã também no comércio, né? E na circulação pela cidade. Então, nós como cristãos precisamos dar exemplo de bons cidadãos em todos os momentos, e esse é um deles, ok? Eu quero fazer uma oração agora, então, antes de nós ouvirmos a palavra. Você que está em casa, por favor, feche seus olhos, vamos nos concentrar. Senhor, nós clamamos a Ti, Pai. Nós confiamos no Senhor, sabemos da Tua glória, do Teu poder e do Teu amor para conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor teve coragem de entregar o Seu Filho para nos salvar. E com Ele também todas as coisas estão disponíveis, Senhor, aos que creem. E nós cremos, Senhor, pela fé, Pai, que o Senhor é um Deus presente, é um Deus próximo e é um Deus atento ao nosso clamor. E nós clamamos a Ti neste momento. Pedimos, Senhor, pelas pessoas que estão acometidas, Pai, enfermas, doentes, com sintomas desse vírus, ou internadas, Pai, ou tentando se tratar em casa, enfim, que o Senhor possa fortalecer essas vidas, dar vigor, Senhor, dar ânimo, para que elas possam realmente conseguir combater, Pai, essa enfermidade, Deus. Nós também pedimos pelas pessoas que estão passando por uma fase financeira difícil. Nós já tivemos várias demissões, o auxílio do governo ainda não conseguiu alcançar a todos. Nós temos visto que tem aumentado a quantidade de pessoas pedindo ajuda. Nós temos alguns irmãos de férias coletivas, inseguros no retorno ao trabalho, outros com redução de carga horária. Enfim, é uma situação difícil que nós clamamos a Ti, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria com os nossos recursos, que nós possamos administrar bem, Senhor, tudo que nós temos em nossas mãos, e que nada nos falte. Que o Senhor coloque a Tua mão bondosa e poderosa da Tua provisão sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre a humanidade. Pai, que o Senhor abençoe também os médicos, os cientistas, os especialistas que estão trabalhando na cura, Senhor, que estão buscando, Pai,
uma vacina eficaz, um remédio eficiente, que isso seja breve, isso seja logo, para que a gente possa rapidamente voltar, Senhor, às nossas atividades, à normalidade. Também lhe peço, Senhor, que o Senhor guarde o nosso coração da ansiedade, que o Senhor guarde o nosso coração do medo, da insegurança, que nós possamos buscar em Ti, Senhor, esse consolo e esse abrigo bem presente, Pai. O Senhor é um Deus que está sempre por perto, e nós clamamos e confiamos no Teu cuidado e na Tua atenção e no Teu carinho, na Tua graça e na Tua misericórdia sobre nós, Pai. Então nos guarda, Senhor, de entrarmos em pânico, de entrarmos, Senhor, numa ansiedade doentia, que nós possamos confiar, descansar e esperar em Ti, Pai. Eu Te agradeço por tudo e peço que o Senhor fortaleça os meus irmãos nesse momento de crise e que o Senhor agora abra o nosso entendimento, prepare o nosso coração e a nossa mente para recebermos, Senhor, o Teu recado através da Tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Davi, por favor. Davi é um irmão querido nosso, tem nos ajudado, nos apoiado em aulas, em escola bíblica, né? Então, Deus te abençoe, meu irmão. Valeu. Obrigado, Rogério. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão em casa nos acompanhando. Cabe a mim aí trazer o recado de Deus para nós hoje. E espero que de alguma forma Ele fale contigo, Ele fale com a tua família, de alguma forma Ele promova as mudanças que Deus sabe, e você também, que a gente precisa a cada dia. Jesus ele nos salva para uma vida redimida, que ela não termina no momento da sua salvação, mas no momento em que você se entrega aos pés do Senhor, mas no seu caminhar. Jesus é um modelo da vida redimida. Então, que através da palavra dele nós possamos também entender o que ele tem para nos redimir nos dias de hoje. Vamos, então, ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 46 ao 52. Eu peço os meus queridos lá do fundo para que projete. Hoje a gente vai falar dessa história bíblica conhecida, que nós sabemos, conhecemos pela escola dominical, pela nossa intimidade com a palavra de Deus, pelas histórias. Essa é uma das histórias clássicas das Escrituras, né? Que é a história do cego Bartimeu. E a essa reflexão que eu estou trazendo hoje, eu estou dando este nome, que na verdade é um nome que é extraído de uma das falas da narrativa, que é ânimo. Ele o está chamando. Então vamos ler? Diz assim, então, a palavra de Deus. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos... Será que você pode projetar? Ah, tá. Verdade, está comigo. Valeu, desculpa aí. Muito bem. Voltando. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho.
Bem, então a gente está aqui na narrativa de Marcos, né? Quem tem a familiaridade, já leu o Evangelho de Marcos, sabe o quão dinâmico ele é, né? A gente tem uma porção de histórias muito intensas, histórias que vão se interpolando, que vão acontecendo juntamente, e realmente elas são rápidas, elas são bem dinâmicas, elas são intensas. E aqui no capítulo 10 a gente também tem uma porção de histórias. Você vê que o versículo vai até o 52, então muita coisa acontece no capítulo 10 de Marcos. Mas aí a gente chega justamente nesse ponto, onde Jesus precisava passar pela cidade de Jericó. Por que ele precisava passar por lá? Porque ele ia até Jerusalém. Todos sabemos, né, que foi lá na cidade santa onde nosso Senhor foi crucificado. E era a missão de Jesus, ele precisava, era seu destino e missão passar por Jerusalém. Ele precisava passar por aquela cidade. Se a gente continuar a leitura de Marcos, a gente vai ver que no capítulo 11, 12, 13, começa toda a dramaticidade da entrada triunfal, o julgamento de Jesus, a sua morte, a ressurreição, comissionamento depois lá no capítulo 16. Então, este é praticamente um dos últimos acontecimentos de toda a história do Evangelho de Marcos, a parte da questão da paixão de Jesus e sua entrada triunfal, né? Então Jesus ele tinha como objetivo chegar até Jerusalém e por isso ele precisava ir para Jericó. Este era o seu destino, salvar os homens, né, através do seu sacrifício, e era a sua missão. Quem estava com Jesus? Como o texto vai dizer, seus discípulos e a multidão. É interessante que não só aqui no Evangelho de Marcos, mas nos outros evangelhos, sobretudo os sinóticos, a gente tem os Mateus e Lucas. Você vai ter essa distinção entre os discípulos de Jesus e a multidão. E aqui o autor ele também procura fazer essa marcação, ele procura dizer bem claramente que com Jesus andavam seus discípulos e a multidão. Discípulos e multidão, naturalmente eles tinham propósitos diferentes, eles tinham interesses diferentes. Os discípulos de Jesus esperavam-se que eles de fato levassem a vida como mestre e assim como ele disse, eles tivessem negado a si mesmo e seguido ao Senhor. Agora a multidão a gente não sabe, alguns poderiam estar por interesse de cura, interesse financeiro, interesse de parte de curiosidade, a gente não sabe. O fato é que a multidão estava junto. E aí eles se encontram com quem? Com um mendigo. E um mendigo pedinte. Essas coisas geralmente, pelo menos na narrativa bíblica, elas meio que caminham juntos, né? Um mendigo, pedinte, cego. Ele cego, ele não tinha outro ofício. Lembra que a gente está falando de uma sociedade agrária, uma sociedade de pescadores, enfim, onde era necessária a força, onde era necessária as atividades manuais, e o cego naturalmente ele não tinha condição disso. Então ele se entregava ao ofício de pedir esmolas. Então o cego ele naturalmente se tornava pedinte. A gente precisa lembrar que o judeu ele tinha por obrigação na lei dar esmolas, e a Páscoa estava chegando, como a gente lê na sequência do texto. Então, sobretudo na época da Páscoa, o judeu ele tinha essa obrigação de dar esmolas. Mas o cego, por não ser perfeito, por assim dizer, fisicamente, ele era considerado impuro. E ele não tinha a possibilidade que outros tinham de chegar até o sacerdote e fazer os sacrifícios para poder ser purificado. Então, além de pobre, pedinte, além de ter uma condição física que o debilitava, ele era cego, ele também tinha uma condição espiritual no contexto que o colocava totalmente à margem da sociedade. E aí o conflito, no versículo 47, ele começa. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Ele ouve que Jesus estava próximo. Embora cego, podia ouvir. Isso foi o meio pelo qual ele usou para chamar Jesus. E aí, gente, interessantíssimo, né? O cego, ele vai chamar Jesus de filho de Davi. Filho de Davi. O cego, apesar de, naturalmente, né, estar ali à margem, de não ver, mendicando e tudo isso, ele tinha consciência, pelo menos uma aparente consciência, de que ele sabia quem era Jesus. De que ele sabia quem era aquele que estava caminhando com as demais pessoas. O cego pode ser que ele estava enxergando muito mais do que a multidão que caminhava com Jesus, né? E o fato dele chamar Jesus de filho de Davi significa muito, porque tinha uma expectativa de que o filho de Davi iria redimir o mundo pela força política, ele seria o novo rei, mas ele também seria o ungido, ele era aquele que restauraria o trono de Israel, e Israel deixaria de vez o exílio e a condição de ser um povo subjugado por outros. A gente precisa lembrar que Israel nesse momento estava sob o jugo do Império Romano. Então, nunca, na verdade, apesar de eles terem voltado para a sua terra, de uma certa forma o exílio nunca terminou. De uma certa forma, o exílio para o judeu ele nunca terminou, porque ele nunca mais teve um rei. Ele conseguiu fazer as suas práticas no templo, quanto à questão do uso do livro sagrado e tudo isso. Por quê? Porque eles eram subjugados. Então, a expectativa era esse grande rei que os libertaria. E o cego entendeu, aparentemente. E aí a pergunta, ele chegava aquele cego mais que os demais, ele sabia da missão do nosso Senhor, mas os demais aparentemente não. Por quê? Porque o cego, ele é repreendido. Quando o cego, ele chama Jesus, quando o cego ouve que o mestre estava passando, o cego clama por Jesus, e o cego chama Jesus de o filho de Davi, mas aí ele é repreendido. E aí, o que acontece? Ele gritava com mais força. E por que ele era repreendido? Talvez porque o pessoal estava com pressa de chegar para as festividades da Páscoa. Talvez porque toda essa gritaria, ela não harmonizava muito com a figura mansa do nosso Senhor Jesus. Talvez porque as pessoas que estavam em volta de Jesus, eles não reconheciam esse caráter de rei do nosso Senhor, que tomaria o trono, não entendiam a realeza de Jesus como filho de Davi. Ou talvez era por medo dos religiosos, foi por isso que Jesus foi para a cruz. O fato é que o cego ele não pôde, pelo menos até aquele momento, chegar a Jesus, porque ele era duramente repreendido. E aí a gente chega em parte da resolução do nosso problema. No verso 49, Jesus para e diz: chamem. Jesus ele estava ali no meio da multidão, pessoas em volta, todo um clima de caravana, por assim dizer, porque eles iam para Jerusalém. Imagina o barulho, imagino pessoas falando, imagino movimentação, imagino crianças. E Jesus para e ouve. Jesus para e ouve. Jesus para e ouve e diz: chamem. Exatamente isso. E aí, aqueles que na verdade estavam repreendendo o cego, na verdade eles recebem a ordem do Senhor e obedecem. O que eles fazem? E chamaram o cego, vai dizer o versículo 49. E aí a frase, tema aí da nossa reflexão: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Eles obedecem ao chamado e eles vão até o cego e eles proferem essa frase, essa belíssima frase do cego, dizendo que o Senhor, o Deus de toda a glória, o Criador dos céus e da terra, o Logos divino, aquele cuja palavra criou o mundo e que sustenta até hoje, estava chamando aquele ser ali, que estava à margem da sociedade, totalmente de lado, um aflito, uma pessoa
sequer de importância para qualquer, em qualquer aspecto daquela sociedade. Jesus para, ouve e pede para chamá-lo. Outra pessoa que na narrativa bíblica, né, que ouve essa mesma frase, literalmente, ele o está chamando, Maria. Logo na sequência, quando ela perde Lázaro, né? E aí Marta vai até ele e fala: Maria, ele o está chamando. Isso é lindo, né? E aí, apesar de toda a demanda popular para seguir o seu caminho, como eu disse, Jesus para e ouve. E aí o texto vai dizer, isso é muito interessante, né? No versículo 50, que ele, lançando sua capa para o lado, deu um salto e pôs-se de pé. Ele deu um salto. Eu fui pesquisar, poxa, eu achei curioso, né, esse termo, deu um salto. Eu pesquisei algumas versões, pesquisei também o grego para ver o que era exatamente isso. De fato, era como se ele tivesse saído estabanado. Ele saiu do jeito que ele podia e ele foi assim, na hora que ele recebe essa ordem das pessoas para que ele se aproxime de Jesus, assim como ele tinha chamado, ele automaticamente se levanta e ele sai da forma como dá. E uma prova disso é que vai dizer no começo, logo no comecinho do verso 50, que ele fala lançando sua capa. Ele lança sua capa, e aí imagina que a capa dele, o que era? A capa dele era para ele se cobrir e também que ele colocava no chão para pegar as suas moedas. Então eu fico imaginando ele se levantando, moeda voando para todo lado, e ele todo atabalhoado, todo afoito para conseguir chegar até o mestre. Ele salta, em um pulo, ele joga a capa para o lado para estar com o Senhor Jesus. Foi imediatamente isso. Inclusive, Marcos ele vai utilizar esse termo depois, né, quando ele é salvo, que imediatamente ele foi curado. Marcos ele vai várias vezes utilizar esse termo imediatamente para dizer que as coisas realmente foram intensas e foram na hora. E aqui é o que me parece que aconteceu. O cego, na primeira oportunidade que teve, não hesitou, levantou, não quis saber. Eu fico imaginando, né, quanto tempo ele estava ali na mendicância. Não sei se era final do dia, próximo do final do dia, quantas moedas ele já tinha. Aquilo poderia significar o dia dele de amanhã. Aquilo podia significar o sustento dele por mais 3, 4 dias, e ele simplesmente salta. E aí as moedas voaram, pessoas passaram, pegaram, estou conjecturando, claro, mas eu fico tentando colocar de uma forma na mente esses quadros para a gente entender o que esse cego de fato fez, né? Quando ele dá um salto e joga a capa para o lado, né? E aí a gente chega em outra parte aí do clímax da história, que é quando Jesus, que é Deus, ele, sabendo que o cego precisava ou queria, Jesus ele conhecia o cego. Jesus ele nos conhece. Jesus ele é quem mais nos conhece. Jesus ele te conhece mais do que a sua esposa. Jesus ele te conhece mais do que o seu marido. Jesus te conhece mais do que o seu amigo. Absolutamente não há ninguém que te conheça mais do que o Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo perguntou para aquele cego o que ele queria. A gente tem um contraste muito grande quando a gente lê no verso 37, eu acabei num ponto aí, mas eu vou ler para vocês, que Jesus faz a mesmíssima pergunta para Tiago e João. A resposta é um pouco diferente. Diz assim, começar no verso 35. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Vai ficar fácil, né? Faça o que eu vou te pedir. E aí o mestre, Jesus, ele diz assim, o que vocês querem que eu lhe faça? A mesmíssima pergunta que Jesus faz para o cego, aflito, sem posses, mendicando. Provavelmente ele não era um cego de nascença, mas ele era considerado um ser impuro, cerimonialmente impuro,
um cego totalmente desconsiderado por todos, à margem do caminho. É a mesma pergunta que ele faz para Tiago e para João. São seus discípulos próximos, aqueles que andaram com o Senhor toda a vida e se tornaram proeminentes, né, na igreja primitiva, enfim. A mesmíssima pergunta. E aí a gente tem, né, a resposta deles, que é um absurdo. Eles pedem que um queira sentar do lado direito, outro sentar do lado esquerdo, enfim. É curioso a gente ver esse contraste, né? Às vezes a gente pega o texto bíblico e lê uma parcelazinha, e aí a gente, às vezes, na falta de não ler o todo, a gente perde essa riqueza, né, de conseguir fazer essa análise de um texto que de fato ele tem bastante a nos mostrar, né? Às vezes a gente não fica atentado a só pegar um versículo e pronto, né? Eu incentivo o irmão a pegar e sempre ler mais, né, do que simplesmente aquela parte, aquela perícope, né, das escrituras. Sempre ler um pouquinho antes, sempre ler um pouquinho depois, para entender o contexto, porque senão você perde uma riqueza dessa, né? Muito bem. Jesus sabia, né? Jesus queria ouvir. Esse cego, ele agarra com fé a oportunidade que lhe é colocada à frente. Ele pode ser que eu entendo que provavelmente, eu suponho, né, que o cego ele entendia quem era Jesus, não só por ele chamar Jesus de o filho de Davi, mas por depois reconhecer no seu pedido a Jesus, ele fala, né, depois que Jesus pergunta o que ele quer, ele fala: mestre, eu quero ver. O fato dele chamar Jesus de mestre também o coloca em uma posição que ele de fato sabia quem era o Senhor Deus, né? E ele, sabendo quem era o Senhor Deus, ele agarra aquela oportunidade como se fosse a última, e na verdade era a última, né? Um encontro com Jesus, se decidirmos segui-lo, ele é o último, porque a partir daquele momento andamos em novidade de vida. A partir daquele momento passamos a ser outra pessoa, que é o que aconteceu com esse cego. Movido de compaixão, é assim que diz o texto, na verdade, no relato de Mateus, que movido de compaixão, Jesus toca nos olhos daquele cego e ele recupera a visão. E aí o versículo 52, né? Depois que o cego diz para Jesus o que ele quer, mestre, eu quero ver, no verso 52, Jesus responde: vá, a sua fé o curou. E diz que imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A conduta do cego, e conhecer que Jesus era o filho de Davi e chamar Jesus de mestre, ela foi considerada, essa conduta, ela recebeu o nome de fé. E não só isso, foi isso que salvou aquele cego. Na nossa versão aqui, ele vai dizer que a sua fé o curou. Também tive uma curiosidade de ver exatamente o que dizia o termo, e o termo é sosso, salvar. Então ele pode ser interpretado, ele pode ser entendido, traduzido também por: a sua fé o salvou, a sua fé o curou, a sua fé o salvou. E aí, gente, não era só uma questão de cura física. Por isso que eu gosto da tradução: a sua fé o salvou, porque não é só uma questão de cura física. Porque o texto continua e vai dizer que o cego segue Jesus pelo caminho. Era uma fé, então, que ela cura, ela salva e nos faz discípulos. Não era uma fé simplesmente desse cego que iria fazer com que ele passasse a enxergar tudo e ponto. Não. Era uma fé que o restaurava completamente, que o salvava da sua condição social, salvava da sua condição espiritual e o fazia discípulo de Jesus. Então ela ia muito além de uma questão puramente de cura. Ele restaura, então, Jesus, muito mais que a vista. Ele o restaura espiritualmente. O homem poderia se apresentar ao sacerdote e ser considerado, então, limpo. Jesus, ele tem
alma e emoções humanas. Eu acho que é até irrelevante dizer, mas a gente vive tempos curiosos, né, ou diferentes, vamos pôr nesses termos, né? Muitas pessoas vêm sofrendo, mas muitas pessoas, como o Rogério comentou, não quero novamente dizer as mesmas coisas, mas a gente tem um problema à nossa frente, né? E o fato, e aí é uma reflexão que eu deixo, é se, assim como nessa narrativa tiveram pessoas que não deixaram o Senhor, o cego se aproximar do Senhor, será que há cristãos que não demonstram compaixão para com os aflitos dos nossos dias? E a pergunta que fica é: quais são as circunstâncias que transformam a condição dessas pessoas para que elas sejam consideradas aflitas? Será que a gente tem demanda para demonstrar a nossa compaixão? Será que o grito do cego, o grito de Bartimeu, que foi ouvido pelas multidões, que foi ouvido pelos discípulos, e que não fizeram nada, que muito pelo contrário, que eles simplesmente afastaram o cego, repreenderam o cego, mas encontraram a graça, os gritos do cego, esses gritos encontraram a graça, esses gritos chegaram até os ouvidos do Senhor, e a demanda estava ali. Existia demanda para demonstrar essa compaixão, existia uma situação na qual era necessária um estender de mãos, era necessária compaixão, era necessária que as pessoas, de uma certa forma, fossem em direção do outro, né? E mais uma pergunta que fica é: como lidar com as diversas situações e carências que se colocam à nossa frente? Para quem está desempregado, para quem teve seu salário reduzido, lá embaixo, mas nem isso. Talvez situações ainda mais calamitosas, né, de pessoas que trabalhavam na rua e que hoje são impossibilitadas, pessoas que eventualmente estão debaixo da ponte, e que, pelo fato de não termos mais tantas pessoas circulando por aí, já não tem mais as suas moedas que conseguiam recolher no farol. Como que a gente lida com tudo isso, cristão? Esse é o problema que está à nossa frente. Mas, e aí o maiúsculo, né? Essa é a graça. Então o problema está colocado, mas qual é a graça? Jesus, movido de compaixão, continua restaurando a vida dos aflitos. Amém? Jesus, movido de compaixão, continua restaurando a vida dos aflitos. O Mestre ouve. O Mestre ouve. O Mestre ele não está, né, como aqueles macaquinhos que a gente vê nos emojis, né? Não, o Mestre ouve. O Mestre, a despeito de tudo que está acontecendo, de todos os obstáculos, a despeito da repreensão de outros, a despeito de qualquer coisa, dificuldades, ruídos para ouvir a voz do Mestre, que outras pessoas podem colocar no meio, sons que abafam tudo isso, o clamor de muitos, o Senhor ouve. O Mestre ouve. Essa é a graça dos nossos dias. A gente tem um problema, a gente tem que lidar com esse problema, a gente tem que saber como estender a nossa mão, a gente tem que saber como sermos Cristo para o nosso irmão, para a gente conseguir enfrentar tudo isso que está acontecendo. Mas a gente também precisa lembrar que a graça está sobre as nossas vidas e que o Senhor Jesus, ele, movido de compaixão, ele continua restaurando a vida dos aflitos. E que a nossa missão, portanto, nós somos comissionados, nós temos esse objetivo como cristãos de sermos movidos com a mesma compaixão do Mestre. Essa é a missão. Isso é o que nós precisamos fazer. Fazermos exatamente aquilo que Jesus fez. A gente tem uma classe que se chama Discipulado, na escola dominical,
E eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente discutiu foi, olha, discipulado, sim, é ajudar outros a seguir no caminho de Jesus. Mas ele é, em primeiro lugar, imitar a Jesus, fazer como ele fez, andar como ele andou. Jesus, ele é o nosso modelo, ele é o modelo para a vida redimida. Ele não é só abstração, ele não é só teologia, ele é um modelo. Ele é um modelo para nós. A nossa vida redimida, ela tem que ser sustentada completamente nos passos do Cordeiro. E segui-lo, né? Esse é um outro comissionamento. A gente tem que agir movido por compaixão, assim, da mesma forma como o nosso mestre agiu, mas a gente também tem que segui-lo pelo caminho. E quando? Imediatamente. Vá, disse Jesus, a sua fé o salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A fé que salva vem de ouvir, de não retroceder diante dos obstáculos, de se entregar. A fé que salva vem de ouvir, não retroceder diante dos obstáculos, seguir o seu chamado, deixando tudo para trás e se agarrar no poder de Deus. Amém? Que Deus tenha misericórdia nas nossas vidas, que possamos seguir o Mestre, assim como ele deixou esse exemplo, de termos compaixão do próximo, apesar de todo barulho, todo ruído, tudo que abafa e que de uma certa forma não permite as pessoas, os aflitos, a chegarem ao Mestre. Nós precisamos ser esse canal. A nossa conversão, ela tem que ser a Deus, mas ela também tem que ser ao próximo. Que o próximo possa ver Cristo em nossas vidas. Possamos ter a mesma compaixão do Mestre e que possamos segui-lo pelo caminho. Fico imaginando agora, logo na sequência, a gente tem o relato da entrada triunfal de Jesus, né, pegando o jumentinho. Eu fico imaginando aquele cego. Não sei quantos anos ele era cego, se era desde nascença, não sei. Mas fica agora imaginando aquele cego, vendo os ramos, vendo as pessoas passando, vendo aquela festa de Jesus passando com o jumentinho, os sons, ele vendo a estrada por onde Jesus passou, e eu fico imaginando aquele cego vendo o Senhor sendo crucificado, sendo açoitado. Eu fico imaginando tudo aquilo. Eu fico imaginando o cego se lembrando que foi graças ao fato de Jesus ter ouvido e ter atendido ao seu chamado que ele recuperou a sua visão. Trazendo para os nossos dias, obviamente, o chamado de Jesus, o chamado de Deus, o chamado de Jesus, ele está posto. É nosso dever, é nossa obrigação estendermos a nossa mão ao próximo. É nosso dever, é nossa obrigação fazer algo para tentarmos, de uma certa forma, aliviar a dor do aflito, da pessoa que está à margem, do excluído, e que essa possa ser o nosso comissionamento. Deus abençoe a nós. Muito obrigado. Rogério. Legal. Davi, obrigado. Glória a Deus. Palavra muito boa, propícia para os nossos dias, né? Nós ainda vamos cantar mais uma música para encerrar. Por favor, não saia. Eu só quero ler um texto com vocês. 2 versículos do Salmo 50. Versículos 14 e 15 diz assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo, e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Olha que texto muito bem propício para agora também. Nós vimos aí a história de Bartimeu clamando ao Senhor,
E essa pode ser a tua história, meu querido. Essa pode ser a minha. Todos nós temos cegueiras, todos nós temos incredulidade, todos nós temos ansiedade, todos nós temos preocupação, medo, ira, todos nós temos sentimentos que não nos fazem bem, angústias, muitas vezes remorsos, sentimentos de vingança. Eu não sei qual é a sua cegueira, né? Eu não sei qual não sei o que é que tem tirado a sua visão de Deus. Eu não sei o que é que tem ofuscado a tua visão espiritual. Mas com certeza o pecado tem essa habilidade de nos cegar. E a palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Então, meu querido, eu não sei se você que está me ouvindo já teve esse encontro com o Senhor, esse encontro com a verdade, mas hoje é o dia. Hoje é o dia de você clamar ao Senhor, assim como Bartimeu clamou. Assim como o salmista diz, né? Clame a mim no dia da angústia e eu te livrarei. Hoje é o dia de nós clamarmos ao Senhor, e que bom que a palavra de Deus diz que Ele está sempre com os ouvidos atentos ao clamor do seu povo, com os braços estendidos para abençoar aqueles que o buscam de todo o coração. Não tem segredo, não tem fórmula, simplesmente buscar ao Senhor com um coração quebrantado. Então aí na tua casa, meu querido, você pode buscar ao Senhor, você pode clamar ao Senhor agora, assim como o Bartimeu clamou, e com certeza Deus vai te ouvir. Vamos louvar a última música agora, chamar o Ricardo e a Simone. O Vitinho está aqui, depois o Ricardo ora e nós encerramos. Uma boa semana, Deus abençoe, o Senhor é contigo, Deus é conosco. Amém. Vamos louvar ao Senhor, fazendo um lembrete de que no próximo domingo nós estaremos mais uma vez aqui, Deus permitindo, para juntos estarmos louvando ao Senhor e aprendendo mais da sua palavra, como hoje fomos edificados através da vida do irmão Davi. Deus abençoe. Obrigado pela palavra trazida, e que certamente trouxe aqueceu os nossos corações. Vamos louvar a Deus com um cântico conhecido da igreja, Eterno Deus, como o Rogério acabou de falar e como foi falado na mensagem. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa esperança está no Senhor. Eterno Deus. Nossas forças irão se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança, pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz
pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar ser. Amém, Senhor, essa é a esperança que temos. Tu és o nosso defensor, podemos contar contigo, Senhor. Nos ergue quando estamos fracos. Obrigado, Senhor, que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia, Pai. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Sim, Senhor, nós Te louvamos, bendizemos o Teu santo nome, Pai, porque Tu és o eterno Deus, o Teu Santo Espírito Consolador, ó Pai, que tem nos consolado nos dias da angústia. Ó Pai, nós sabemos que Tu, ó Deus, é capaz de, no lugar do medo, colocar em nossos corações a esperança, que no lugar da tensão, colocar em nossos corações o alívio que somente o Senhor pode nos dar. Pai amado, continue conosco no decorrer dessa semana. Continue, ó Pai, guiando os nossos passos. Cuida, Pai, da nossa saúde emocional. Nesse momento em que o mundo clama por esperança, o mundo clama por dias melhores, nós sabemos que no Senhor os nossos dias sempre serão melhores, ó Pai. Deus amado, que nós possamos, ó Pai, colocar os nossos pensamentos no Senhor e depositar a nossa confiança em Ti, ó Deus. Ó Pai, nós sabemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso nós confiamos que o Senhor, ó Pai, irá guiar os nossos caminhos. Que possamos voltar aqui neste tempo, neste local, no próximo domingo. Permita que estejamos aqui, ó Pai, para mais uma transmissão online, para alcançar vidas em todos os lugares, ó Pai, que estiverem conectadas aqui, ó Deus. É isso que nós Te pedimos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma boa noite. Domingo tem mais. Tchau.